vocês assistindo De Frente com Bibi. E hoje eu vim entrevistar o Paulo Adriani da TV Colosso e eu não largo o osso. Gente, primeiramente eu sou o Kelvin Garcês, papai dessa princesinha aqui, e o programa de hoje é bem especial, é sobre uma pessoa aí que todo mundo conhece, né? Que apresentou um programa, né? Fez o papel da Priscila da TV Colosso, então o programa de hoje é bem nostálgico, inclusive para mim, né? Que acompanhei, gostei muito e hoje, até hoje gosto. E Paulo Adriani, ele é ator, produtor e diretor. Só que ele fez muito mais do que a Priscila da TV Colosso e é sobre isso que nós vamos falar também. Verdade. Então, conta um pouquinho. Eu gostaria só de saber, como que tu chegou na TV Colosso? Tu pode contar para nós um pouquinho dessa experiência? Posso, claro. Bom, aproveitando que a nossa entrevistadora aqui está pilchada, né? Em função da Semana Farroupilha, eu gostaria de dizer que eu comecei, na verdade, dançando em CTG, sabia? Comecei com 7 anos. Comecei com 7 anos no CTG Aldeia dos Anjos. Então dancei lá na Mirim, na Juvenil e na adulta do CTG Aldeia dos Anjos, até os meus 24 anos. Mas, quando eu estava lá com 17 anos, eu achei que para mim não estava sendo mais suficiente só dançar. Eu queria me expressar de uma outra forma, eu queria falar. Novos horizontes. Novos horizontes. Aí, nessa ocasião, então, eu resolvi começar a fazer oficinas e cursos de teatro. Aí comecei a fazer os cursos, comecei aqui em Porto Alegre, depois fui ao Rio, fiz curso no Rio. Cursos rápidos, né, de teatro, porque eu nunca cursei artes cênicas, eu sou autodidata. Eu fui fazendo cursos e através da minha intuição, do meu talento, eu acho, as coisas foram acontecendo. Então a minha carreira artística começou há 47 anos atrás, lá no CTG, Aldeia dos Anjos. Gravataí, onde Gravataí. E aí comecei a fazer teatro, e aí fiz com, por exemplo, um dos meus mestres, né, que eu sempre gosto de falar, é o Zé Adão Barbosa, um diretor de teatro aqui de Porto Alegre, que, aliás, diga-se de passagem, formou muitos atores, né, alguns bem conhecidos nacionalmente. Aí eu recebi um convite do Zé Adão para fazer uma peça chamada Despertar da Primavera, e acabei, na época, não aceitando o convite, porque eu dançava na Aldeia dos Anjos, e nós tínhamos uma viagem para a França, que acabou depois não acontecendo. Mas, enfim, eu comecei aí depois dancei até os 24 anos, quando eu decidi ir para o Rio de Janeiro, para tentar a carreira de ator lá, porque eu trabalhava na prefeitura de Gravataí, fui demitido em 93, porque foram demitidos 800 funcionários lá, por uma lei federal, e eu acabei sendo demitido, e falei, agora eu vou tentar minha carreira no Rio de Janeiro. E aí cheguei no Rio, aí é uma longa história, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas enfim, que eu falo muito. Eu sei. Tu sabe? Mas também eu tenho uma pergunta aqui na língua. Tá, então a próxima tu pergunta, porque daí eu vou terminar rapidinho aqui para dizer. Aí fui para o Rio, comecei a fazer testes lá, eu estava no Rio de Janeiro há 5 dias. Buscar oportunidades. Quando eu fiquei sabendo do teste da TV Colosso, que já estava no ar há 8 meses, eu fui então fazer o teste. Aí tinham lá em torno de 60, 70 entre atores e bailarinos, e bailarinas, né, bailarines. E aí acabei sendo um dos 8 selecionados que foram contratados nessa ocasião, lá atrás, em 94. Não sei se eu respondi. Era isso? Agora deixa eu fazer aqui a próxima pergunta. O seu personagem mais famoso é a Priscila TV Colosso. Quais outros te marcaram? Quais outros personagens me marcaram? É isso. Bom, Bibi, assim... Tanto no teatro como na TV, né? Olha, o meu trabalho ele é bastante voltado assim para as crianças, né? Sim, eu sei. Porque primeiro eu comecei minha carreira lá no Rio fazendo TV Colosso. Eu comecei a fazer cursos de teatro com 16, entrei para a televisão com 23, e aí é que começou a minha carreira, na verdade. Então, fiz TV Colosso, depois eu fiz Bambu Luar, fiz TV Xuxa, tudo para criança. Mas eu fiz aqui em Porto Alegre uma peça infantil chamada Ari Areia, um grãozinho apaixonado. É uma peça muito bacana, um musical. E na ocasião eu fui indicado a melhor ator no Prêmio Tibiquera. Mas não ganhei, mas fui indicado. Depois eu estou falando dos personagens que me marcaram mais, né? Então o grãozinho lá, o Ari Areia, me marcou bastante. Era um menino que sonhava com uma estrela. Aí depois eu fiz Piratas, que era um outro espetáculo infantil, que eu fui indicado ao Tibiquera novamente. Dessa vez eu ganhei, é o meu único prêmio no teatro. Eu sei que depois a gente vai falar sobre isso, mas enfim. E, então assim, eu tenho que destacar esses personagens infantis, né? A Priscila mesmo estando dentro dela, mas é um personagem icônico e que é feito por outras
por outras pessoas, que eu digo, porque tem a Mônica Rossi que faz a voz também. A voz, né? A gente tem ali a manipulação da boca, enfim. É uma simbiose, né? É uma química. Eu me esqueci o nome daquilo que faz mexer a sobrancelha. É um rádio, né? De aeroplano, Foi inspirado, foi tirado mais ou menos como na família Dinossauro, né? Foi, a família Dinossauro naquela ocasião terminou TV Xuxa, terminou Xuxa Hits, Xuxa Park, né? Naquela época. E aí os dinossauros estavam fazendo muito sucesso. Então foi nos moldes dos dinossauros, mas era um programa como é até hoje inédito, né, na TV brasileira. Foi revolucionário. Até hoje o pessoal fala. E é verdade. Uma curiosidade. Uma curiosidade. É verdade. Uma curiosidade. Deixa eu lembrar aqui. Lembrei. Manda lá. De 2 em 2 meses, os bonecos eram botados em uma banheira com shampoo e condicionador. Mas só a Priscila e mais outro lá, que é o que acho que começa lá o... JF? Acho que é JF. É isso, acho que é JF. Não podem ser botados por causa da mecânica dentro da cabeça deles. Sim. E também, outra coisa que eu queria saber, uma pergunta agora, tá? Quanto tempo, mais ou menos, tu consegue ficar dentro da Priscila? Quanto tempo aguentava ali, porque até por te fazer o teste, Porque eu isso sei foi um que- diferencial, né? Eu também já fiquei sabendo que antes tinha buraquinho de área, agora não tem mais. Antes tinha. Desculpa, mas no caso, até para fazer essa seleção, eles foram bem cuidadosos, foi bem puxado isso daí, né? Até porque tinha que ser uma pessoa que não tivesse claustrofobia, Justo. coisas do tipo, né? Exato. Então, até porque, que nem eu uso a fantasia lá, o traje do Power Ranger. Eu boto um capacete, fica lacrado, 2 eixos lá, e o pessoal já acha, meu Deus, mas imagina usar um traje, Uma né, fantasia. de 2 metros, né, igual da Priscila. Assim, tudo é um condicionamento, né, na vida da gente. Vestir fantasia, estar dentro, o ator manipulador, né, que é quem veste fantasia, o ator animador, o manipulador, ele precisa de um treinamento, né? Óbvio, se a pessoa sofre de claustrofobia, realmente daí é um problema maior, né? Quando eu fui fazer o teste lá, eu até já tinha, depois eu lembrei que antes da Priscila, eu cheguei a vestir um boneco que era o Snoopy, em Gravataí. Eu trabalhava na Secretaria do Bem-Estar Social em Gravataí, na prefeitura, e uma ocasião surgiu lá na secretaria um Snoopy e eu acabei indo para o centro de Gravataí, nem lembro direito o que foi, mas eu só sei que eu andei pelas ruas do centro de Snoopy. Essa história, sabe que eu nunca contei essa história? Olha aí. É a primeira vez assim. Inédito! Mas na verdade foi isso que aconteceu. Então assim, mas foi ali uma ocasião, né? Eu só fui ter esse condicionamento da Priscila, por exemplo, quando eu fiz o teste, que daí assim vieram com aquela cabeça, eu falei, gente, o que é isso? E aí tem aquele mecanismo, né, que mexe ali, que a gente fica escutando, tem tudo isso. Não é simplesmente botar uma cabeça e tirar, né? A Priscila tem todo um processo, eu não tiro a cabeça sozinho. Então, assim, é uma série de pessoas na volta fazer aquele personagem funcionar. O teu foco da pergunta era assim, se eu tenho dificuldade, né? E quanto tempo eu fico. Eu não tenho mais essa dificuldade. Eu faço há 28 anos a personagem. Sim, né? Daí não vai ter mais dificuldade. Daí não tem como, né? Porque 28 Não anos, tem como. poxa. E também para respirar, a Priscila, eu tenho uns truques ali, né? Eu enxergo e respiro pela boca dela, que é bem aqui na altura dos meus olhos, né? E tem um outro truque ali também, que o pelo cai aqui, daí quando gira aquilo, o pelo levanta, então entra um pouco de ar, né? E eu vou aguentando assim, eu já fiz coisas muito intensas, tipo assim... Quanto tempo tu consegue, mais ou menos? Tipo, nos 50 anos da Rede Globo, sem querer te cortar e já te cortando, nos 50 anos da TV Globo, ela dançou uma música junto com a Anitta e com o Projota, lá no Maracanãzinho, no Rio. E 50 Emílias, vestidas de Emílias, menininhas assim do teu tamanho. E ali eu fiquei em torno de 45 minutos, porque a Priscila precisou se vestir antes, porque era muita gente querendo tirar foto. Então eu me vesti com meia hora antes de entrar em cena. Ali, assim, não foi muito tempo, né? Digamos, foi 45 minutos. Mas a intensidade daquele momento, e depois dançar naquele palco gigante, faz com que tu vá te emocionando e que tu vá ficando... Então, assim, tem que ter um autocontrole, né? outra curiosidade. Era verdade que a TV Colosso era pra ficar no ar 4 meses, mas de tanto público que deu nesse tempo, Sim, ficou 4 anos? é verdade. Quase 4 anos. Começou lá... 93, se eu não É. me engano, começou lá em 1993 e terminou em 1997.
A senhorita estudou, né? A senhora correu atrás. Estudei. Estudou mesmo! Não, então é isso aí. Só que assim, a gente parou de gravar em setembro de 96, né? Quando a gente teve a notícia de que não ia ter mais, todo mundo ficou... E o programa foi ao ar até comecinho ali de janeiro de 97, repetindo algumas coisas. Mas é justamente isso aí. Foram 4 pegaram anos. uns episódios mais marcantes e colocavam novamente. Isso, ali no finalzinho de estar no ar, né? Inclusive, esse disco aqui da época, ó, É uma relíquia. coisa mais linda, é uma relíquia, que vai virar mais relíquia ainda depois da assinatura dele, né? Dá um autógrafo. Nossa, que Vou vender por honra. R$1 milhão. Não, mas não vou vender. Vai ficar junto com a minha coleção de games. Muito bacana, muito E se um bacana. dia eu conseguir o jogo também da TV Colosso, que foi lançado pela Master System, e é muito difícil conseguir, é bem caro. Também Verdade, vou dar pra é quase 1.000 pila. ele assinar. Quase 1.000 pila? Quase 1.000 pila. Barbaridade. E assim, uma curiosidade desse disco aqui, que ele foi lançado e deu mais ou menos 100 mil vendas de cópias, né? E ganhou até o Globo de Ouro, né? O disco de ouro. Disco de ouro. Então, Que bacana. pra vocês verem como isso aqui fez sucesso, né? É. E tá vindo, eu ainda não tenho E- o disco 2, só que tá vindo, já comprei, só que vai demorar um dia pra chegar. Aham, grava. Tu comprou o 2 e o... Comprou só o 2, né? Ou tu Eu comprou comprei os de dois? novo, eu comprei o 1 e o 2. Então, Ah, tá. chegando pra mim o 1 e o 2, esse aqui eu vou dar pra ti de presente. Não, que isso? Mas tu Não. disse que não tinha, Sim, eu não tenho esse, eu vai não ter tenho. agora. Vai Bom, ter. aí depois a gente faz um programa para falar sobre E eu isso. queria saber... E... acho que foi quando, pai? Foi anteontem? Foi anteontem? Que a gente viu o quê? O filme? É, anteontem a gente viu o Super Colosso. Que legal. Eu não fiz Super Colosso. Então quem é aquela pessoa que Por tá fazendo a quê? Priscila? Então, é importante nós falarmos sobre isso, né? Quando eu entrei na TV Colosso, quando eu fiz o teste, o programa já estava no ar há 8 meses. Então, por exemplo, eu via a Priscila daqui, só que eu nunca imaginava que eu ia parar dentro dela, né? O programa virou um sucesso naqueles 8 primeiros meses e eles resolveram, né? O Ferré, o criador, Vou enfim... pegar um também, porque ela... A TV resolveu criar novos personagens fantasias de vestir. Foi aí que eu entrei, nessa leva, nesse teste, né? E aí no primeiro dia de gravação, me experimentaram dentro da Priscila, porque a minha altura fechava muito com a personagem e tal. Claro, a Joana Correia é uma atriz que fazia antes. Outras pessoas também fizeram, porque veja bem, foram quase 4 anos no ar. A Priscila era a estrela do programa e ela gravava muitas cenas. Então, um roteiro de 60 cenas, ela estava em 50, digamos assim, né? Então era humanamente impossível uma pessoa trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite e gravando todo E dia, ainda o tempo mais, né? inteiro. Então, no programa, nós nos revezávamos 1, 2, às vezes até 3 pessoas. Isso também eu já ouvi. Já ouviu também? Diz que foi mais ou menos umas 10 pessoas no total que fizeram a Priscila, né? Só que, claro... Eu mais tempo. acredito que sim, nesse período todo, porque, por exemplo, no show Colosso, eu fazia o show, enfim, primeiro teve o primeiro show que era o show Colosso. Esse show eu não fiz parte, era um elenco de São Paulo. Por quê? Porque nós gravávamos 3, 4 dias por semana. E depois nós começamos a fazer os shows nos finais de semana. Então era impossível de atender, você conseguir. E eu que chamei aqui na carinha. Pois é, porque tu está com um banquete aqui, né? O teu programa é uma janta com bibi. Aqui no Casarão Eventos é Uma fartura. banquete completo. Legal, até vou pegar uma batatinha então, se tu Ele é um me colosso permitir. e ela Pega não aí. larga o osso. É bem isso. Pega, pode pegar tudo pro suave. Mas então é isso, outras pessoas fizeram, né? O que acontece? Eu acho, né? É difícil você falar sobre você, mas dizem, né, que eu imprimi ali umas características corporais que fazia com que a personagem ficasse engraçada. São códigos, né, do teu Sim. corpo, do ator bailarino ali que vai... E vai muito também da criatividade, pensar rápido, né? Porque ao mesmo tempo tá ali o boneco se mexendo, tá? A dubladora, a Mônica Rossi, né? A Mônica Rossi. Então Beijo pra Mônica se ela vê. Mas olha só. Tem que fazer tudo E acontecer. se a TV Colosso voltasse para o ar, tu toparia voltar a fazer? Mas com certeza, só não sei se eu tenho mais quantos anos. Sabe quantos anos eu tenho? Quantos? Adivinha, chuta aí. 50? E 3. Olha aí, ó. 53, então eu Tá não mandando tenho pra minha mais os avó. 24 que eu tinha Não é lá. novo com né? minha avó. Mas eu fiz até o ano... A gente continua fazendo, né? A Priscila se tornou aí cachorra propaganda no ano passado de uma marca de pet lá muito famosa. A gente gravou alguns dias em São Paulo, depois a gente fez Domingão do Hulk, fez uma live nacional, enfim. Mas a minha idade já não é mais a mesma. Eu confesso que eu até acho que eu estou um pouquinho melhor. Quantos no anos? sentido de que eu estou mais maduro. Eu consigo pensar melhor, eu consigo ter o tempo da respiração, o tempo de... Enfim, nesses anos todos são 28 anos de carreira, então eu fiz outras coisas e a minha cabeça se abriu. Mas uma coisa é o que você pensa, né? A gente vai envelhecendo, não, né? Ficando jovem há mais tempo e a gente vai percebendo que uma coisa é a tua mente querendo pensar coisas e às vezes o teu corpo não responde, né?
Então você tem... Mas eu continuo fazendo, e se voltar, eu estou disponível para voltar. E... Olha aí. Ai, meu Eles Deus. sabem disso, né? A gente sabe. Acabei esquecendo de novo. Vamos lá. Pode falar, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou comendo enquanto isso, tá? Tá bom, pode comer. Enquanto tu vai pensando aí. Eu só pensei em uma pergunta aqui, eu tô lembrada. Tá. Meu pau falando que eu... Ah, eu queria falar uma coisa. Como tu virou uma referência cultural aqui em Gravataí, né? Basicamente. Já foi até homenageado pela prefeitura. Então, tu pode contar um pouquinho assim da tua história, assim, no aldeão ali? E... como é que eu posso dizer? Além da homenagem da prefeitura, tu ganhou algum outro tipo de homenagem? Alguma coisa do tipo? Aqui na região? Porque o que eu falo assim, é importante, né, a valorização da cultura, porque não existe povo sem cultura, né? E é algo tão importante e que a gente vê que é tão desvalorizado ainda, né? É uma coisa que deveria ser cada vez mais, né? Será que existe alguma forma também, né? Já é uma segunda pergunta, será que existe alguma forma que nós, meros mortais, possamos fazer para tomar a frente, para ajudar um pouco mais para que seja valorizado, né? Já que não... Se um não olha, vamos fazer nós, né? Acho que a cultura deveria ser uma preocupação nata de qualquer governo, né? Sim. Porque o que é cultura? As pessoas muita gente não sabe nem o que é cultura. Porque o conceito de cultura é muito amplo, na verdade, né? O Gilberto Gil, há uns anos atrás, ele falou uma frase que sintetiza um pouco isso. Ele disse que, sabe o Gilberto Gil? Marmelada de banana, bananada de goiaba. Sítio. O Gilberto Gil. Sítio do Pica-Pau Amarelo? Exato, é um grande músico brasileiro. Ah, eu lembro dessa música. Então, sabe o que ele disse? Ele disse que cultura são todos os nossos gestos. E é verdade, cultura são todos. Então, assim, o movimento cultural é muito grande. Por exemplo, o que aconteceu lá, agora morreu a Rainha Elizabeth, né? A monarquia britânica é uma cultura... Parece assim um conto de fadas, enquanto milhares de pessoas no mundo passam fome, no Brasil mesmo, Sim. na África, lá perto da Europa, da Inglaterra, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Que aquilo lá é cultural, né? A nossa cultura não é assim. Claro. A cultura... Então, isso tudo é cultura. Né? A gente, quando pensa em cultura, a gente pensa só em arte. Né? Então, assim, a cultura é extremamente importante, tanto quanto a saúde, a educação, a segurança, só que não há investimento. Por que não há investimento? Penso eu, que é porque os artistas, em sua maioria, são formadores de opinião, são pessoas que conseguem expor sua opinião, esteja certo ou errado, mas enfim. E quanto menos o povo saber ser articulado, ler um livro, assistir uma peça, um bom filme, me parece que é conveniente, né? As pessoas não raciocinarem muito, né? Parece que é bom pra eles. Isso aí. É verdade que o programa... vocês tinham que comer... vocês ficar... O programa... O vídeo... O vídeo. O vídeo, né? Antes... ia pro ar às 8 da manhã. Sim. E você tinha que ficar das 4 da manhã até as 8. Não, a gente... Não, eu acho que é horas até, que eu não sei direito aqui. Eu já esqueci. Já esqueceu porque é muita informação, né? Eu te entendo. Acontece o seguinte, o programa não era ao vivo, Bibi. O programa era gravado. Então a gente gravava mais ou menos, assim, das 9 ou 10 da manhã até umas 9 da noite. Né? Claro, tinha parada para almoço, evidente, mas a gente gravava assim. E quando o programa ia para o ar, ele ia das 8 ao meio-dia. Mas só que tinham vários desenhos, né? Não era só TV Colosso. Inclusive, uma outra curiosidade importante, bem importante pra mim, que eu também quero. faço Pai, a roupa eu posso falar uma curiosidade que eu acabei de ver aqui? Pode, fala. No filme Super Colosso, inspirado nesse filme, que a Colosso lançou, né, que já diz no nome, Sim. lançou o jogo pra Master System da TV Colosso. Se lançaram? Se foi inspirado no filme? Sim, claro, né, meu pai? Eu não sei também. Eu também não sei. Deixa eu ver aqui no meu cartão aqui. Eu acho que não, porque esse jogo é bem antiguinho mesmo. Eu acho que foi antes do filme. E foi lançado em 1955. Não, 55 também não. O jogo? Sim, eu sei. O jogo? Não. Jogo como foi, Luiz? 95. Mas tá aqui! Mas escreveram errado, gente, não pode escrever errado, produção. 1995. O filme. Sim. O filme? Eu acho que é o filme. Vamos ver. Ó, o programa deu origem ao filme Super Colosso, lançado em 95. Justamente. Essa é boa. É verdade. Mas eu não sei sobre o jogo, essa relação, eu realmente não saberia E dizer. o jogo, meu pai, eu não sei se meu pai conseguiu comprar esse jogo tão cedo. Também porque o negócio não o quê? 1000 pila. Puxa, é muito caro.
Tá 800, Não, o Jesus. leite tá quase R$10, né? Tá difícil. Não, Como a gente tá sempre no meio ali dos colecionadores, uma hora aparece, né? Uma barbada, tu vê, né? De repente um ajuda o outro, sabe que eu É gosto verdade. de Colosso. Aí se tu achar pra vender, pai, tu me compra isso aí porque eu Compra quero e jogar. investe, porque, olha, é um negócio de investimento. E eu posso falar uma coisa? Pode falar tudo, o programa é teu. O bom seu pai, quando não conseguir comprar até lá, ou fazer lá os negócios dele pra conseguir trocar um videogame por esse jogo, sabe o que eu vou fazer? Eu até briga de Meu jogo. aniversário, ele é depois do mês 10, mês 11, né? Novembro. É, Dia 20 de novembro. aham. E tu tá Ela esperando já um presente. ela já tá pensando em pedir pra alguém de aniversário esse presente. Um rico presente. Principalmente pra tia. Se ferrou aí, né? Enfim, uma curiosidade que eu acho bem bacana, já que eu sou apaixonado também por Power Ranger, ele tem o traje lá, que eu uso muito pra questão social, inclusive a gente teve agora no Mac Dia Feliz em Canoas, pro Instituto do Câncer Infantil, pelo segundo ano Marmelada consecutivo. de banana. Daí eu fui de Power Ranger vermelho e ela foi de Ranger rosa, né? Aham. E eu tenho Meu um Ranger, Deus. eu tenho um Legal. Ranger clássico vermelho. O E uma coisa cara. bacana é que os Power Rangers foram lançados na TV aberta, na TV Colosso. Na TV Colosso. A Verdade. estreia deles foi na TV Colosso. É, Power Rangers tem a força. Power Rangers são heróis. Mas nesse dia, Jesus, eu tava assim. Morrendo de calor. No meio da tarde, sim. 3 horas da tarde, eu tava assim. Ih, eu sei bem o que Ai, é eu isso. posso tirar a roupa? Pra te ver, né? Pra te entender um pouquinho, né? De como deve ser usar a roupa da Priscila. Imagina, tá com capacete, roupa de Power Ranger, né? É, o pessoal da produção Não dá do pra programa... quase ouvir meu pai quando ele tá com capacete. Fica muito ruim. Deixa eu te falar, a produção do programa sempre teve uma preocupação muito grande com quem tá vestindo essa fantasia, né? Porque justamente O bem-estar do tu não né? pode, mas... então, assim, nós temos ventilador, a gente tem um Gatoradezinho, tem uma água, tem esses recursos, né? Ali para quem está em volta. Então tem todo esse cuidado. Claro, quando a gente está num show ou numa gravação, por exemplo, a gente fez o Baile do Abrava, do Thiago Abravanel, o neto do Silvio Santos. A gente fez a peça dele participando, ele tem uma peça chamada Baile do Abrava, que atualmente ele não faz, né? Mas ele fazia e ele é muito fã da TV Colosso também. E daí ele convidou a Priscila, acho que faz uns 3 anos isso, lá no mês de outubro, a gente fez no Rio, em São Paulo, e era ao vivo. A Mônica Rossi dublando, e eu ali, né, com ponto no ouvido, e a gente fazendo. Então, nesse caso, não tenho o que fazer, eu tenho que aguentar. Tu entende? Aguenta sim mesmo, se derrete, lá só. Dá um jeito, né? E é verdade que, tipo, quando tá fazendo as gravações pra daí o episódio lançar, é verdade que tem já se alguma coisa estragar na movimentação, sabe? Sei. Tem umas pessoas do lado ali, do lado da câmera, preparadas pra, se alguma coisa acontecer, pra arrumar. Previsto. Olha, ela viu previsto. direito, Sim, espertinha, ela me né? mandou uns 500 vídeos. Não eu conta isso. Tô brincando. Sim, é verdade, a bateria, tem que ter a bateria. Se a bateria parar, a boca fica aberta. E se a gente tá ao vivo, o cachorro deixa de... Porque a Priscila é mágica, né? As pessoas que assistem, assim, ela já parou o Projac com pessoas passando, assim, atores, pessoas lá famosas e tal. E aí passam e enxergam aquele cachorro, acham que é de verdade. É um encanto, realmente. Então, para essa Verdade. química Muito dar legal. certo entre o ator que veste, a dubladora que fala e a pessoa que opera, tem que existir a coisa precisa acontecer. Nós E somos a minha animadores. preferida é a Priscila, né? Meu Deus, olha aquele cabelão! A Priscila? O Gilmar das Sim. Longas. Eu gosto demais do Sim, o Gilmar é muito bom. sensacional. Tem as pulguinhas Amiguíssimo da fofoqueiras. Priscila, Aham. Gilmar. O guia fofoqueiro. As pulguinhas fofoqueiras. Aqui, Eu ó. adorava. Pai, me passa aqui, por favor. Quero mostrar um negócio. Olha as pulguinhas fofoqueiras. Ai, as pulgas estão aqui. As pulgas eram muito engraçadas. Maravilhoso. As pulgas fofoqueiras. As pulgas fofoqueiras. Elas falavam de todo mundo da TV Colosso. Mas no filme, elas falam assim, o nome dela tipo assim, pulgas canibais. Pulgas canibais. Aham. Aquelas roupas de antigamente, sabe? Sim. Do tempo das pedras, dinossauro, dos Diz a rinocerontes. Bibi, em 1900 em Guaraná com rolhas, Em 1900 Guaraná com bolha. Aham. Uma outra coisa, está sempre envolvido na questão, né, cultural. Hoje tu é gerente, né, de núcleo artístico no Aqualocos. Mas deixa eu só te falar, tu perguntou sobre o prêmio lá em Gravataí, né? Na verdade, foi a Câmara de Vereadores, né? Foi um vereador, o Alemão da Quipão. O Alemão da Quipão, eu acho que isso faz uns 6 anos, porque o tempo passa muito rápido, né? E cada vez está passando mais rápido. Eu acho que faz uns 6 anos já que ele me indicou para ganhar o título de cidadão gravataiense. Porque eu nasci em Porto Alegre,
lá no Hospital Beneficência Portuguesa, em 69, mas eu já vim imediatamente morar em Gravataí. Então, Meu Deus, 69. eu moro desde criança aqui. Tem que fazer daqui minha avó, sabia? Minha avó... Que criança meiga. Acabou comigo agora, gente. Minha avó tem Eu podia ser teu avô, é isso que tu está dizendo? Ai, minha netinha, que Olha aí, não bonitinha. é qualquer um, né? Tem a Priscila do Adorei a franqueza da Bibi. Poderia ser teu avô, realmente. Sim, né? Minha avó, ela tem 63. 63, eu tenho 53. Aham. Tem uma grande diferença aí. Só uma 10 Tem anos. 2 copas e meia de diferença. Só então. uma 10 anos. Daí eu vou estar com 18 só 10 lá. anos, Só tá. 10 anos. Daí lá eu vou estar com 18. Sim. Daqui a pouco tu vai estar, porque o tempo Não, está passando muito 19. rápido. E aí eu fui homenageado lá atrás pelo alemão e pela Câmara toda, né? Só fui indicado por ele. E foi muito bacana. Mas assim, eu acho que é o único título que eu tenho. E tem o prêmio Tibiquera que eu ganhei. Claro, há 3 anos atrás eu fiz 50 anos, né? E teve uma festa, a fantasia, que nem a tua aqui, né, no casarão, mas a minha foi lá no Aqualocos à noite, e foi todo mundo à fantasia, em torno de 300 pessoas, foi muito legal. Eu considero aquilo uma homenagem, Claro. porque foi muito legal, a Aldeia dos Anjos dançou, a Priscila veio, cantou parabéns pra mim, tu acredita? Sério? Ela veio e cantou parabéns pra E eu mim. posso te perguntar um negócio? Pode perguntar tudo, quase tudo. Meu Deus Ah, do céu. pô, meu Deus. Agora a mente branqueou. Branqueou, deu um tilt, Deu um branco, céu. deu um branco, Tá. É um tilt, acontece. É, isso é normal. Meus programas são bem normal. Bem normal, pra mim também, às vezes eu tenho em cena, eu tenho branco, Enquanto sabia? tu vai se lembrando, falando, né, no título que tu ganhou nessa homenagem, a minha esposa também ganhou um prêmio. Que tá aqui, ó, Pega aí, não é pai. cidadão gravateiense, mas aqui, ó, eu dei um troféu pra ela, agora na virada do ano, ó. 10 anos de união, 10 anos se aturando. Adorei. Isso aqui é um baita de um prêmio. É um eu acho prêmio. que a Larissa merece palmas, né? Tem que instituir prêmio Larissa e Kelvin, né? Em 10 Cachoeira. anos se aturando, mas na verdade é E uma 10 anos me aturando Te também. aturando também, claro. Mas Quase 10. somos Quase nove, 10, tá, minha mãe? Somos Por causa que meu nove. pai tem 9. somos E me teve com 20. Ela sabe o que nós Ela sabe mais, é. Oxe. somos 9 Poxa. anos dela mais o tempo de gravidez, que deu muito tempo, né? Então, Fiquei quase 10 meses. ela demorou a sair. Muito bem. Não, que... Eu tava quase nascendo, mas quando eu ia pra nascer, eu voltei. Daí deve quando você Foi nascer meia-noite. Não, foi 9 da manhã, se não me engano. Ah, Mas meia? olha só, tu trabalha na Alcalocos, né? Sim. É um lugar ainda que a gente quer muito conhecer e a Bianca, ela se dá muito bem com a Melissa Fontes. A Melissa Fontes, ela é uma influenciadora, modelo. Ah, né? sim, Melissa Fontes. Agora saiu branco. Tu lembra? Saiu branco? Saiu Aham. branco. Tu entrevistou ela no passado. Lembro. E ela faz... Foi quase um dos meus primeiros programas. Foi um dos primeiros programas teu, quase. É. Foi uma das primeiras entrevistadas dela, a Melissa Fontes, ela veio junto com a Manu Kogo, que as duas são influenciadoras, a modelo, enfim. E eu sei que a Mel, ela faz a divulgação ali, eu sei que tem alguns outdoor com a imagem dela, né, do Aqualocos, acho bem bacana. Sim. Inclusive, eu estou pensando aqui que a senhorita poderia ir lá como influenciadora, sabia? Ah, eu quero isso. Ah, porque tem um ganho. Não, beijão, porque... um beijão pra Mel também, né? Ó, tem uma pergunta. Teu tipo de nadar, tu vai imaginar em praia ou piscina? Eu sou mais da piscina, porque o mar sempre tá de mar comigo. Sério? Eu gosto do mar. As últimas vezes que eu fui no mar, eu não consegui nem entrar no mar. Conta pro Paulo Adriano. Não acredito. E a Bibi tem 8 anos e... Agora fecha 9, né? Mas ela tem 8 anos e já tem uns 6 anos que ela faz natação. Que Então legal. pensa que ela conhece... Eu sou melhor que vocês dois. Muito melhor que eu. Ela conhece tudo quanto é técnica de natação e é lindo de ver ela nadando. Borboleta, Que legal, tu tem que- golfinho. É muito Tu tem que bonito. desfilar a tua beleza e o teu charme lá no Aqualocos nadando. A tua Me sinceridade, convida né? pra lá, me convida. Convida, tu tá uma estrela, né? Eu quero lá. Tá, eu vou falar pro Só não pessoal pode do nosso chamar ele marketing. de vô lá, né? Poxa, daí não dá, né? Embora eu faça o Polvovô. Já fiz, né? Atualmente eu não faço. Mas é um personagem que a gente criou lá no Aqualocos, o Polvovô, que é um polvo só com a cabeça de fora, enfim. Tu faz também um pirata, né? Eu sei que tu é gerente de núcleo artístico na Aqualocos, isso? Faz quanto tempo? O núcleo tem 11 anos, ele nasceu no núcleo artístico e faz uns 4 anos que ele se tornou núcleo de entretenimento e recreação. Eu estou gerente, né, nesses 11 anos, era uma necessidade que o parque tinha de profissionalizar, desde a estética dos personagens da Aqualocos, né, a vaquinha malhada, o cavalinho Pangaré e o patinho Ronald. Eles, então, enfim, me convidaram, me chamaram para ir, para melhorar essa estética dos personagens, e depois a gente tem um show chamado Show de Hidroaeróbica, às 14 horas, 14h30, depende da época um pouco, na piscina com ondas, esses Ondas, personagens. peraí.
primeiro Eu mundo. já vi lá, alguma né? coisa com ondas na internet, no YouTube, em algum canal de... O mar tem ondas. É, eu sei, né, filho? Sim. Sim, óbvio, né? Claro, né, o mar tá sempre de mal comigo quando eu vou lá. Não consigo entrar. Tem que tentar fazer as pazes com ele. O Aqualocos é lindo, assim. Eu conheço também só por imagem, né? É Sim. ali em Capão da Canoa, né? Capão da a gente Canoa. tem uns parentes nossos, tem uns tios meu ali que moram. Na Mas- Estrada do Mar, quilômetro 50, entre Curumim e Arroio Teixeira. E... Está convidadíssima, vou passar pro marketing lá. Ai, Pro Marcelo que Gugem. Ah, pior que tá, logo é verão, hein? Sim, né, meu pai? Mas enfim, esse Mas núcleo você existe há também 11 é anos, família? a gente tem, a gente faz muitas coisas, e modéstia à parte, a gente faz muitas coisas legais Ah, eu lá. tô animada. Tá animada pra ir? Também que vai ser bom, sabe por quê? Acho que eu vou até montar meu aniversário lá. Ah, tá. Quer fazer festa. Mas já quer Ela fazer já uma faz festa, em todo que é lugar. já quer aproveitar, né? Se deixar, ela faz a farofa da GK, né? Ela é... Sim. Ela é dos eventos. Também que meu aniversário, ele é no começo do verão. É em janeiro? Não, Pra ela é... Ah, dezembro, né? Claro. Novembro, dia 20. Ah, tá, já tá É. quente, né? acho que tá quente. O verão lá ele começa dia 21 de dezembro, mas claro, lá em novembro já começa a esquentar, né? Outubro às vezes já é quente, né? E um parque que eu sempre fui, que eu vou, que sempre eu vou quando é verão, muitas vezes. Eu vou andando na Marley. Aqui em Gravataí, na Marley, lá tem quase que ela bate o ponto ali, sabe? Ela tem dias que vai 3, 4 vezes na semana. Se deixar, Tu mora lá, acampa lá. se deixar, eu vou na piscina da adulto, vou ali no meio, vou descer do tobogã. Se deixar, eu vou No sozinho. medroso não vou. Então lá no Aqualocos tu vai ficar Medroso. doidinha, porque tem muita coisa legal de tobogã lá, sabia? Ah, então isso aí vai ser o primeiro. Demorou. Vou aí eu vou ir aqui, ó. Eu vou assim, ó. Eu só vou chegar, passar pro teu celular, assim, ô mãe, vamos lá na piscina. Tô animada. Tá bem. Coitado. Então é isso, tem bastante tempo no nosso núcleo, a gente desenvolve um trabalho de dramaturgia, o nosso dramaturgo é o Rodrigo Bisol, que é o subgerente do núcleo. As peças são todas inéditas, a gente, na temporada inverno, a gente faz uma peça de cada em 2 meses, mais ou menos, dependendo da experiência do Aqualocos. A gente tem Páscoa, a gente tem férias, que é Sério? festa junina, a gente agora está fazendo nossas origens, falando da figura do pai do mês de agosto e do gaúcho. Agora a gente vem para as bruxas, que fazem muito sucesso. A soberana do Halloween. Enfim, aí depois vem o verão, a gente faz os gnomos junto com o Papai Loquel, que é um Papai Loquel bem diferente. Loquel? É um Papai Noel negro, muito legal. Papai local. O Aqualocos a gente busca sempre criatividade, diferença, enfim. Tanto é verdade que agora a gente está participando de um prêmio chamado Maurício de Souza. E vem muita criança lá todos Muita. os dias. Ó. Tem um hotel lá. Verão né? lota, tem um hotel, tem Ovelhinha, 36 chalés. tem Ovelha? bichinhos, né? Fazenda, área Ai. fazenda, área diversão, área coberta, parque aquático, é 5 em 1. Ela já se animou porque ela lembrou do... Esse ano ela Eu esteve fui lá lá na na Casa de Campo. Casa de Que Campo teve Viamão. ovelha. E Na daí Casa de tem Campo Viamão? Casa de Campo Viamão. Fomos É, convidados. nosso amigo ali, o Deixa só. Clésio. Porque não é Clésio. parte do Clésio, Não, vocês. um abraço, eu conheço o Clésio, já estive na casa de Campo Viamão. É lindo, né? Sim, é e muito, é uma muito calmaria. Sabe onde eu mais passei? Sabe onde eu mais passei meu tempo lá na Casa de Campo? Na rede. Na rede. Tem a casa de madeira e tem uma de alvenaria, né? Isso. Tem as ovelhinhas lá embaixo. Verdade. Ah, é uma E maravilha. também, eu não ia muito na piscina porque também tava no meio do ano, né? Tava frio, a piscina tava congelando. Mas mesmo assim, no frio, eu vou entrando naquela piscina. Ela não um Fiz pouquinho, mas ela vídeo, deu um jeitinho. Que legal. sai assim. Que nem a sereia. Ela seria congelada. Sereia congelante. Sim. Mas... É a Elsa só que sereia. Ah, tá. Entendi. Ah, Elza seria. É. Que fusão. Paulo, outra coisa, tu fez a Paixão de Cristo, né? É isso? Isso. Por quanto tempo tu vem fazendo? Então, quando tu perguntou sobre quais personagens que eu destacaria, né? Que eu falei a Priscila e os outros dois do teatro infantil. Mas eu faço muitos personagens, já fiz muitos nesse período todo. emoções mesmo. Eu tenho a Mama também, né? Que já teve o programa da Mama em Gravataí. Ai, Sim. E é uma personagem que, enfim, está aí, né? Em mim. Mas Jesus é fantástico. Eu interpretei durante 10 anos. A Paixão de Cristo foi um projeto que nasceu com a minha companhia, com a companhia que eu criei junto com a minha sócia na época, a Tânia Rosas. Companhia de Atores Independentes. Nós temos aí 23 anos, quase 24 de trajetória. E a Paixão de Cristo era uma peça que juntava vários grupos de teatro de Gravataí, né? E era muito legal. É uma pena que o projeto não tenha tido nos últimos anos o reconhecimento que ele realmente merecia ter.
Sim. por questões que vão além da nossa alçada, muitas vezes. Sim. Mas, puxa, tanta gente. Agora o Silmar Antunes faleceu, né? Um grande ator gaúcho. E ele, reconhecido no cinema, enfim, fez televisão, fez novela. E o Silmar faleceu e era o nosso Barrabás. Então, sempre que eu lembro da Paixão de Cristo, eu me emociono, assim. Por estar falando de Jesus Cristo, evidentemente. Já por si só de algo lindo. E pela força que o espetáculo tinha, né? Era um espetáculo que chegou a reunir no Parcão em Gravataí 12 mil pessoas, porque as pessoas não cabiam nas arquibancadas, então tinha os telões. E assim, a emoção de estar fazendo Jesus Cristo, mesmo que sendo gravado, a gente se dublava, né? Ao vivo ali, mas realmente era muito... É uma responsabilidade. E tinha algo mais, que eu não sei explicar. Só quem fazia sabia. Tinha um encantamento ali, tinha a presença de Cristo, evidentemente. É muito forte. Adriane, Sim, uma coisa. senhorita. Eu tô aqui na minha última pergunta. Tá tua última, mas tu não fez nem a metade. Fiz. Fez todas que tu queria? Sim. Tá. Porque algumas também meu pai fez aqui, sabe? Tá, mas Aí- pode perguntar o que tu quiser. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, achei que é pronto. Achei. Tu se inspira em algum artista, assim? Tu se inspira em algum artista, assim? Alguém que tem um carinho muito grande, assim. E tu, Eu não pai, tu tenho, tem eu acho quantas isso. perguntas aí sobrando? Porque essa aqui foi a última que da minha. Tá, mas o papo tá super bom, vai fluindo. Sim. A gente pode sair do teu script aqui, mas pode, né? Vamos abocanhar. Tá, deixa eu te falar. Eu admiro muitos artistas, muitos. O mundo, se não fosse a arte, ele não teria esse colorido que ele tem. Seria tudo muito chato, né? Aliás, a arte deveria ser um partido político. Porque a arte salva, ela resgata, ela tira da drogadição, ela tira do crime as pessoas. Se as pessoas tiverem acesso à arte, que culturalmente seria muito rico isso, seria tudo diferente no mundo. Ameniza os problemas, né? Sim, ameniza tudo. Aliás, a arte na minha vida, eu acho que ela me salvou, assim, porque quando eu não estou muito legal de cabeça, né, que todo mundo às vezes tem o direito de não estar, é humano, né? Mas geralmente eu tô, tá? Mas eu penso sempre que o teatro ele me salva, porque daí quando eu tô no palco, daí eu esqueço tudo, entende? Sim. Então eu acho assim, admiro muitos cantores, músicos, bailarinos, artista visual, ator, atriz, todo esse pessoal das artes, eu admiro muito. Eu não vou citar nomes, né? Porque eu acho que tem tanta gente que eu admiro aqui em Gravataí, por exemplo, meus colegas, como outros internacionais, nacionais, né? Admiro muita gente, bebê. E, Paulo, Ariane, tu sabe que a Rainha Elizabeth já morreu, né? Morreu. Já assistimos. A Betinha. Como eu gostava. E tu viu a carta que ela deixou? O que ela deixou? Uma carta só pode ser abrida em 2080 e quantas? E 80 e... Foi quanto, pai? Não 85? sei. A Bianca 85. descobriu que a Rainha Elizabeth deixou uma carta, mas né, decretou ali que só pode ser aberta em 2080 e poucos. Ou seja, vai demorar pra gente saber, né? É sério isso? Sim. Ela deixou uma carta pra ser tipo... Sim. Meu Deus, o que será que é? E daí a Bianca ainda teve a audácia de dizer, pai, tu não vai saber o que vai constar na carta. Quando é que é pra abrir essa carta da Elizabeth? 1900... 2000. Não, 1900? não, peraí. Tá doida. vai voltar. 2082. Sério? Daqui a 50 anos? Não, Daqui a 2000, 60 anos? 2085. É muito tempo. Gente, eu não sabia disso. Isso é verdade ou será que é uma fake É news? verdade, eu acho. Não, né? Eu vi. Tu vê, é verdade. É verdade. Gente, é E verdade. no Face é verídico. Uma carta, Sendo veracidade. isso aqui em primeira mão, Bibi tá revelando então que é de Elizabeth. Porque, tipo, eu não sabia. Nem o pessoal lá do palácio. Nem meu sabe. pai, Nem nem eles minha mãe sabem. sabia. Sabe. Eu que falei. Tu que, né? É Eu um que- Simpson. É um Eu furo. Tu tá dando um furo Eu de que já notícia. falei a boca. Muito bem, então tá, vamos aguardar essa carta. Eu realmente, se bobear nem tu, né, Bibi? Porque o negócio vai ser 85... Não, vocês eu já não... Não, eu com certeza. Eu já tô com 53. Sim, mas 50 anos, filho. Mas vai que vaze nessa carta, né? Vai que vaze, né? Vai que Tem a sorte, vai que o filho dela pega a carta roubada, mas pedir que... É. O rei, né? Olha, vai ser na internet. A carta ela tá em Sydney, na Austrália, e foi escrita pela Elizabeth em 1986. Que legal isso. Endereçada ao povo de Sydney, que a Austrália já foi uma colônia da Inglaterra. Mas ela deixa o pessoal que é ansioso, é brabo, né? Daí- Gente, deve ter um porquê, E os né? De ser lá em fofoqueiros? 85. É, deve ter um porquê. Deve ter um porquê. E os fofoqueiros? Ansioso. Os ansiosos, é. As pulguinhas fofoqueiras, ó, Pera, deixa eu fazer uma trend aqui, pai. que trinca. Uma trend. Oi, tu sabe qual é a carta? O que tá escrito na cartinha da Elizabeth? Tu sabe? Não sei. Conta aí, Gabi. Eu vou Esse povo é muito louco, né?
Ela matou a Neide. Ela gosta de fazer voz, né? Mas eu gostei muito, sabe que eu gostei muito do teu microfone. Eu achei muito glamouroso esse microfone aí. Coitado do diretor. Muito bacana. Enfim. O pessoal de casa ficou surdo. É. O de Então- casa não, mas o que tá por trás da câmera lá, coitado, acho que sim. Não, acho que não, porque não tá de fone. Mas aproveitando o gancho do Aqualocos, eu queria dizer assim, convidar, aproveitando assim, né, o teu prestígio, os teus 9 mil seguidores, né, que tu Sete tens. e pouco. É 7 7 mil! Daqui a pouco Mas tu vai daí estar junta no... com os meus lá, a gente já... Aproveitando, convidar as pessoas para ir nos assistir, prestigiar lá no Aqualocos. O nosso núcleo de entretenimento e recreação, a gente produz essas peças todas. Tem o cavalo, a vaquinha e o pato que dançam num show de hidroaeróbica às 2 da tarde na piscina com ondas. Tem uma peça nos playgrounds infantis. É muito legal. É uma magia só, É né? muito- Eu acho muito que a legal. gente tá passando, acho que não tempo. Eu acho que demorou. É, a gente já devia ter ido, né? Mas nunca é tarde, nunca é bebê. tarde, Nunca é tarde. Verdade. O programa pode dar meia hora, mas ela durou 1 hora. Pra te ver, significa que foi muito bom então, né? É. E eu aqui comendo que nem louca e com o cinturão. Ai, Já socorro. abri um pouco o cinto. Paulo, só tenho a te agradecer. Terminou? É, por enquanto. Eu Mas, acho gente, que eu tava um papo terminou, tão né? agradável, Mas informal, vamos aqui a chamar gente de novo, comendo. sabe? Eu acho que eu vou comer agora, bebê, se Não, me mas, permite. não, mas depois Não que posso? terminar Posso com- comer? Pode comer. Tá. Mas depois que terminar com o programa, daí o... Daí é que a gente vai aí, escolher. aí minha mãe vai vir, o David vai vir, todo mundo vai se tracar na comida. Vai botar uma batata, vai botar os potes aqui em cima, Jesus Cristo. todo mundo vai se tracar na comida. Todo mundo, vai acabar uma festa e dança. Vai acabar Isso aí, assim, já estamos tuts, no tuts, casarão tuts, evento, tuts, então vai tuts, acontecer tuts, a tuts, 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 tuts. Muito legal. O som fica por conta do DJ David Dias. Bota aí, DJ. Então tá terminando, é isso? Tu não tem mais nada pra me perguntar. É, Não, porque aqui, ó, Aproveita, bebê. zeradinho. Já, foi tudo? Foi tudo. Que bom, então. Quiser mandar um beijo pra E alguém? eu quero algum agradecer, agradecimento? eu quero agradecer todo mundo que esteve nessa live de hoje e principalmente agradecendo o Paulo Adriane, que já está se tracando, como eu estava no começo da live. Tu me proporciona, o que, que eu vou fazer? Sim, né? Antes de Come. surir, né? Ó, virei Já tá, vovó. meu filho. Virei vovó. Come, netinho, come. Eu já tô comendo, vovó. Ah, meu Deus, que delícia! Não, mas é isso mesmo. Mamãe está aqui, ó. Te agradeço imensamente por aceitar o convite aqui, né? Bater um papo com essa nossa baixinha mega sincera. E Sou bem sincera. volte sempre. Obrigado. Mamãe está ali, ó. Mamãe Esse está disco ali. aí com certeza vai ser o meu presente pra ti. Que legal. Eu quero agradecer a vocês, ao convite da Bibi e da sua produção, ao Kelvin, à mamãe, o nosso cinegrafista. Um abraço para todos vocês que também estão nos assistindo. Agradecer de coração, porque às vezes o ator manipulador, ele não é muito levado a sério, não é muito respeitado no Brasil. O ator que manipula os bonecos, os que vestem fantasia, e é um trabalho tão profissional quanto o ator que fica lá aparecendo, que fica no teatro, que, enfim, isso é muito importante falar. Quero ressaltar que a TV Colosso é um projeto, é uma criação do Grupo Semodos, do Roberto Dornelles e do Luiz Ferré. Um beijo para vocês, um abraço. Quero dizer que a Mônica Rossi faz a voz e que a Fernandinha faz a boca atualmente. Quero dizer que isso aqui é uma relíquia, como tu bem disse, né? Eu fiquei muito feliz de Vale chegar $1 aqui e milhão? ver esse... Ah, não sei. Talvez. Ele deve ficar rica. Valor sentimental. E agradecer, agradecer mesmo, agradecer a Deus por estar aqui, né? Por estar fazendo a Priscila há tanto tempo Posso e dar- por estar participando do programa dessa pico-ruxa metida aqui. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau. Tchau, gente! Come o moço aí!